Olá pessoal, como vocês estão? Agora entramos no bloco de aula que vamos falar especificamente das patologias. Meu nome é Dr. Júlio Ide e hoje vamos começar falando sobre doenças gastrointestinais como Crohn, retocolite ulcerativa e síndrome do intestino irritável. Espero que vocês gostem da aula. Bom, eu acredito que a melhor forma de tratarmos as doenças gastrointestinais com o cannabis medicinal é entendermos qual é a relação dessas patologias com o sistema endocannabinoide. O trato intestinal ele possui um sistema endocannabinoide próprio, que desempenha um papel central no equilíbrio das funções digestivas. O receptor CB1 está localizado principalmente no plexo mientérico e ele é responsável por controlar a motilidade intestinal, a secreção de fluidos e a percepção de dor visceral. Já o receptor CB2 ele é encontrado principalmente nas células imunes da mucosa intestinal, sendo responsável por modular a resposta inflamatória. Quando falamos em compostos da cannabis, o THC tem maior afinidade por CB1, o que significa que ele pode ajudar a reduzir cólicas, controlar crise de diarreia e aliviar a dor abdominal. Já o CBD, ele atua principalmente em CB2, com efeitos anti-inflamatórios e ansiolíticos, ajudando também no equilíbrio entre o intestino e o cérebro, fundamental em condições funcionais como a síndrome do intestino irritável. E quando esse sistema está desregulado, surgem sintomas como dor, inflamação, alteração no trânsito intestinal e os medicamentos derivados da cannabis buscam justamente isto, restaurar esse equilíbrio, tá bom? Agora, pessoal, vamos falar sobre as principais doenças do trato gastrointestinal e eu quero começar pela doença de Crohn. Tá? Aí vamos falar um pouquinho da doença. A doença de Crohn é uma inflamação crônica que pode afetar qualquer parte do trato digestivo, desde a boca até o ânus, tá? O processo inflamatório é transmural, ou seja, envolve todas as camadas da parede intestinal. Isso aumenta o risco de complicações, como estenoses, abscessos e fístulas. A origem está ligada a uma resposta imune desregulada, associada a alterações da microbiota e às falhas na barreira intestinal. Os principais sintomas incluem dor abdominal bem intensa, tá? Diarreia, perda de peso e, em alguns casos, até complicações cirúrgicas, né? Como as estenoses, abscessos e fístulas. É uma doença que ela compromete muito a qualidade de vida do paciente e o paciente normalmente ele tem períodos de crise e alguns períodos de remissão da doença. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre o tratamento convencional da doença de Crohn, que é muito bom a gente entender como é o tratamento convencional e o tratamento complementar com a cannabis, tá? O tratamento do Crohn, ele segue uma escalada terapêutica bem definida. Na fase de indução de remissão, a gente usa corticoides como prednisona, budesonida para controlar os surtos agudos da inflamação. Para a manutenção, recorremos a imunossupressores como azitioprina, 6-mercaptopurina ou metotrexato. Nos casos moderados a graves, usamos terapias biológicas como infliximab, adalimumab ou vedolizumab, que atuam em pontos específicos do processo inflamatório. Quando o paciente ele permanece refratário a todas essas opções, às vezes é necessário fazer cirurgia, para tratar as complicações, como obstruções, fístulas, como eu tinha comentado no slide anterior. E mesmo com todos esses tratamentos, recurso convencional, muitos pacientes, cerca de 40% deles, continuam com muitos sintomas. E é aí que abre espaço para terapia complementar como cannabis. E aqui eu quero deixar claro que assim, a nossa intenção de cara nunca é a gente tentar substituir o tratamento. A gente começa o tratamento complementando o habitual, né, o convencional, e aí depois a gente pensa se a gente pode pensar em desescalonar as medicações. E aí a gente vê a resposta do paciente, vê a vontade dele também, tá? Bom, pessoal, agora vamos falar um pouco sobre o tratamento de Crohn com a cannabis medicinal.
No Crohn, a cannabis tem um papel muito importante e ele ajuda principalmente no controle de sintomas. Como a gente já conversou em aulas anteriores, o THC ele atua principalmente em CB1, porque ele está relacionado com a motilidade intestinal, né? Aliviando cólicas e a dor abdominal. Pensando já no CB2, ele atua principalmente em CB2. Como visto também nas aulas anteriores, ele modula a resposta inflamatória e ajuda a reduzir a atividade imune exacerbada. Na prática clínica, a proporção ela varia, né? Tipo, como a gente conversa quase em todas as nossas aulas, a dose é muito individual porque cada paciente responde de uma forma. Não tem o segredo é que não tem segredo, né? Cada paciente responde a um tipo de óleo e a gente vai estar junto com ele e a gente vai vendo o melhor caminho. Mas na prática, como dá para a gente iniciar uma formulação com THC e CBD 1 para 1, por conta de dor e diarreia, porque como o THC ele mexe na motilidade intestinal, ele ajuda a modular esses sintomas de diarreia refratária. Em casos que a prioridade é a inflamação, a gente pode usar os full spectrum. O objetivo é sempre melhorar os sintomas do paciente, a qualidade de vida e o bem-estar dele. E aí a gente vai começando essa medicação e no futuro ver como ele está respondendo e se tem a possibilidade de desescalonar ou não. Agora, pessoal, vamos falar um pouco da irmã da doença de Crohn, que é a retocolite ulcerativa. Para a gente recordar um pouco da doença, a retocolite ulcerativa é uma inflamação crônica restrita ao cólon e ao reto, tá? Ela normalmente é poupadora de ânus, ela tem um padrão contínuo e afeta apenas a mucosa e a submucosa intestinal. Lembra que Crohn atingia a parede toda. Os sintomas principais são diarreias com sangue, urgência evacuatória e dor retal. Apesar de superficial, essa inflamação ela tem grande impacto na vida do paciente, limitando atividades diárias e geralmente quando a gente não a gente, né, mas a doença transforma esse paciente, incapacita ele, normalmente começa a gerar quadros de ansiedade por conta da imprevisibilidade das evacuações, aí um quadro de depressão por às vezes não conseguir poder sair de casa, tá? Aí a gente tem que lembrar de tudo isso. Bom, pessoal, como na doença de Crohn, agora vamos falar rapidamente, tá, sobre o tratamento convencional da retocolite ulcerativa, para a gente entender mesmo como funciona. E o tratamento da retocolite ulcerativa depende muito da gravidade da doença. No caso de doenças leves e moderados, a mesalazina administrada por via oral ou retal pode ser o suficiente. E às vezes a gente pode até combinar junto o uso de algum corticoide tópico. Nas crises mais graves, a gente normalmente já tem preferência por utilizar corticoides sistêmicos para controle da inflamação mesmo. Na manutenção, a gente pode usar mesalazina ou imunossupressores. Em casos refratários, pode ter o uso de biológicos como infliximab ou venolizumab, tá? E às vezes, em alguns casos, né, muito raros, pode ser necessária a cirurgia pela falha terapêutica e às vezes realizar uma colectomia pode ser necessária, tá? Agora, pessoal, já que falamos um pouco rapidamente sobre o tratamento convencional e o padrão, vamos falar como funciona a medicina endocannabinoide nessa patologia. Na retocolite ulcerativa, a cannabis é usada como complemento em pacientes que não alcançam um alívio adequado para o tratamento convencional. Como eu falei, é uma terapia complementar de início. O CBD ele é o principal composto porque ele, como conversado antes, ele tem a sua ação anti-inflamatória e ele ajuda a reduzir a irritação e o desconforto intestinal. O THC, por sua vez, ele deve ser usado
como discutido em Crohn, é basicamente quando tiver dor intensa e refratária. A formulação mais indicada para iniciar o tratamento de Crohn é sempre normalmente a gente prefere pelos full spectrum, e aí a gente avalia, dependendo se o paciente tiver muita dor, a gente avalia se a gente entra com 2 óleos até um CBD mais concentrado e um de THC menos concentrado, de 1:1 no caso, tá? E o foco é sempre controlar os sintomas do paciente, como a dor e a urgência evacuatória, proporcionando uma estabilidade e uma qualidade de vida melhor. Bom, pessoal, agora vamos falar sobre a última doença da aula de hoje, que é a síndrome do intestino irritável. E vamos falar um pouquinho dela, tá? A síndrome do intestino irritável é uma condição funcional e normalmente ela não é inflamatória, tá? Normalmente ela não está relacionada à inflamação e ela é marcada por hipersensibilidade visceral e disfunção no eixo do cérebro com o intestino. E ela é muito influenciada por fatores emocionais e dietéticos, né? Muito com o que o paciente ingere de alimentação. O tratamento convencional ele é basicamente mudança alimentar, baseado na dieta low FODMAP, uso de antiespasmódicos, antidepressivos e até psicoterapia. E onde entra a cannabis em tudo isso, né? O CBD ele ajuda a reduzir a ansiedade e a dor abdominal difusa, porque ela ajuda a modular esse eixo cérebro-intestino que está prejudicado. Já o THC ele pode ser usado em doses baixas com um paciente com um subtipo de diarreia predominante, já que ajuda a reduzir a motilidade intestinal. E aí a prescrição basicamente você pode optar, dependendo, por CBD, full spectrum, quando tem mais relação com ansiedade, dores, são os principais sintomas, ou um óleo 1:1 em pacientes em caso de diarreia refratária, tá? Bom, pessoal, chegamos agora no finalzinho da nossa aula, né? Nosso último slide. E aqui eu quero deixar para vocês os principais pontos da aula, para vocês guardarem, que é o principal, tá? Na doença de Crohn, a cannabis ela pode ser usada como adjuvante, com THC e o CBD em conjunto, em proporções que variam de 1:1, formulações full spectrum, dependendo da resposta do paciente e dos sintomas dele, como conversado durante a aula. Já na retocolite ulcerativa, o CBD ele acaba tomando mais destaque, então dependendo dos sintomas do paciente, e ele não tiver uma dor refratária muito intensa, a gente sempre opta para começar pelo full spectrum. E aí depois, se a gente avalia, depois de 2, 3 consultas, após ajuste de dose, se seria interessante juntar junto ao tratamento um óleo 1:1 de THC com CBD. Na síndrome do intestino irritável, o CBD ele ajuda muito na parte do manejo da ansiedade e da dor, e o THC ele ajuda muito em relação à diarreia. Para náuseas e vômitos refratários, especialmente associados a tratamentos como quimioterapia, esse aqui é um bônus, tá? O THC ele ajuda, o THC no óleo 1:1 ele já ajuda, ele pode ajudar nos sintomas de náuseas e vômitos refratários. E é isso. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, quiserem discutir algum caso, aqui vai estar meu contato profissional, tá bom? Podem mandar uma mensagem e muito obrigado.